mais pra frente a gente vê Jesus, que foi um instrumento de salvação, e como homem perfeito, ele não caiu. Então, de um lado a gente tem um homem que salvou e pecou, e do outro lado a gente tem Deus que veio como homem, salvou, não pecou, e foi o sacrifício para nos salvar. Olha, enquanto você falava ainda de uma maneira introdutória a respeito de Davi, e fez a ponte com o momento em que ele pede também para ser salvo, ou pelo menos não perder a salvação, me veio à mente exatamente isso. Deus, ou a Bíblia, nos mostra homens que foram usados para salvar, mas que também careciam da salvação. E aí eu procurei aqui, encontrei o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, ou pelo menos a partir do 16: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Então, Tiago está encorajando os irmãos a confessarem as suas culpas. E aí ele diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, que efeito se busca a partir da oração de um justo? O perdão de pecados, a salvação. Porque dentro desse contexto em que o justo ora, ele está apresentando alguém que pecou e não teve vergonha de confessar suas culpas. E aí, para encorajar os seus leitores, Tiago diz: Elias era homem, primeiro ponto. Então ele não era um semideus ou um espírito. Elias era homem. E aí ele explica que tipo de homem: sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Então aqui ele encoraja o pecador a confessar e entender que ele não está sozinho nessa. Os homens do passado também pecaram, então não teve homem que realizou grandes feitos na sua própria justiça. Então assim, opa, você não é o primeiro a cair, tá? Outros também estavam sujeitos às mesmas quedas. E ele também encoraja o justo que vai orar por aquele que veio confessar o seu pecado e pedir perdão. Porque esse que vai orar também é um pecador. E aí ele diz: Elias também era, mas ele orou pedindo para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Aí o verso 18 ele segue: e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então assim, O Tiago está mostrando que isso não aconteceu uma vez só. Então, se você se aproximar de Deus com humildade, isso pode acontecer tantas outras vezes. Então, mais uma vez, o Antigo Testamento ele aponta para algo maior. Paulo explica ao dizer sobre isto que o Antigo Testamento era a sombra de bens futuros. Então, no Antigo Testamento a gente não consegue ver a imagem exata das coisas. Quando a gente olha para uma sombra de uma pessoa, dificilmente ali, imediatamente, nós vamos identificar se se trata de um homem, de uma mulher. A gente percebe que é uma pessoa, mas não dá para saber se é alto, baixo, branco, preto, mas aponta para algo real. E é o caso do Antigo Testamento, porque no Novo nós entendemos exatamente isto. Um homem também que passa pelo mesmo processo de tentação, mas não peca. Então a mensagem é: se Davi, um pecador, se Elias, um pecador, e tantos outros tiveram condições de ser instrumentos de salvação, no caso político, quanto mais Cristo, sendo homem e sem pecado, terá condições de nos salvar do maior inimigo, que é o pecado. Maravilha. Falando de Jesus, e voltando lá no textual daqui no texto principal da lição. Mas antes de falarmos de Jesus, me permita fazer uma apresentação e um pedido. A você que está assistindo, e se até aqui tem feito sentido para você,
deixa o seu like e nos ajude a bater a meta de 4.000 inscritos nesse trimestre. Samuel, eu sei que é possível. Eu sei que é possível porque 4.000 são os membros de uma grande catedral no Brasil. E aí eu estou falando uma grande catedral, não hipoteticamente, mas de várias igrejas, principalmente Assembleias de Deus. Então, uma igreja só teria condições de nos ajudar a bater a meta. Com certeza. E imagina você que é de diferentes igrejas espalhadas pelo Brasil. É um ato muito simples. 70% das pessoas que assistem conteúdo no YouTube não se inscrevem. E eu sei o porquê disso. Não é maldade. As pessoas gostam do conteúdo, a gente tem aqui uma audiência qualificada, elas sempre voltam. Mas é o fato das pessoas assistirem na televisão. Então, nem todo mundo vai lá pegar o controle, pausar para ir. Então, o que você pode fazer no seu celular? Você está assistindo na televisão? Abre aí no celular rapidinho, deixa o seu like. Eu sei que você está com o celular na mão, porque está assistindo aqui o MPCast, está respondendo no WhatsApp, certo? Está brigando no Instagram, enfim. Então, deixa o seu like e se inscreve, 4.000 inscritos. E assim, nós vamos bater essa meta, no nome de Jesus.